Eu sou o Hilário Vettore, sou aqui da FEMA, diretor executivo, e a gente está começando hoje o primeiro episódio dessa nossa série do FEMAcast chamado Inova FEMA. A gente se reúne aqui quinzenalmente e a gente ocupa o espaço aqui do Hub de Inovação da FEMA e já aproveito aqui um tempinho para chamar vocês para virem aqui conhecer. Então já deixo um detalhe, se ouvirem algum som de fundo é porque a galera está trabalhando aqui do lado, a gente tem um movimento aqui o dia todo e a gente aproveita esse espaço aqui descontraído para fazer esses papos de tempos em tempos. Então, pelo menos uma vez a cada 15 dias a gente deve se encontrar e vamos conversar hoje com o pessoal que foi convidado para a gente abrir essa série, abrir o primeiro episódio. Temos aqui juntos, nesse espaço que a gente separou, o professor Alexandre Mazzali e o nosso convidado, que é o Caio Frazão, que vai contar para a gente algumas coisinhas a respeito do nosso tema principal, do primeiro podcast, que é a união do curso de Química com a parceria que a FEMA tem com a empresa Galanta, nessa área de impressão 3D, que a gente tem construído algumas coisas já nesse espaço, temos algumas coisas para contar, mas também tirar aí algumas curiosidades do pessoal que ainda tem essa opção. Tudo bem, Ale? Como é que você está? Faz tempo que eu não te vejo pessoalmente, seja bem-vindo. Conta um pouquinho mais quem que é você para a galera que não te conhece ainda saber um pouquinho mais. Bom dia, eu agradeço o convite. Eu sou Alexandre, sou atualmente coordenador do curso de Química aqui da FEMA. Gosto muito de falar que eu sou filho da FEMA, porque eu fiz graduação aqui em Química, bacharel e licenciatura. E já atuo há 12 anos na área de licenciatura, na área de educação, permeando aí pelo ensino médio, ensino técnico e ensino superior. Só que na FEMA já são 9 anos na licenciatura, mas também atuo há mais de 12 anos com desenvolvimento de alimentos, desenvolvimento de suplementos alimentares e há 5 anos trabalhando diretamente com o agronegócio. Então, eu tenho um laboratório de análises agrícolas, então estou aí permeando pela área de licenciatura, na área da educação, desenvolvimento de suplementos, nas curiosidades dos desenvolvimentos de novos materiais e no agronegócio. Legal. Caio, e você, o que você pode dizer para a gente agora no começo? Primeiramente, muito obrigado pelo convite. É muito legal fazer parte desse projeto de vocês que está começando aqui hoje. E hoje eu estou diretor de operações do Grupo Galanta. Então, a Galanta ali, nós somos 3 pilares fundamentais, que é a Casa Z, a Galanta e a Urbanize. E hoje eu coordeno as operações dessas três marcas ali dentro do nosso negócio. Tive passagem por um dos maiores grupos calçadistas aqui do interior do estado de São Paulo. Trabalhei com grandes marcas de calçados, como a Reserva. E hoje venho trabalhando já há um pouco mais de 3 anos aí nesse universo da impressão 3D. Que bacana. Ó, a gente já viu um pouquinho sobre quem está compondo aqui a mesa. Então, eu já convido quem estiver nos assistindo a seguir a FEMA em todas as redes sociais. Depois do finalzinho a gente deixa aí os contatos de todo mundo que está participando. Lembrando, né, que esse material também vai estar disponível em áudio a partir do canal da FEMA, do FEMAcast, no Spotify e também no espaço dedicado da FEMA, no nosso canal do YouTube, no FEMA Assis. Então, pessoal, a gente já conheceu um pouquinho do que esperamos aqui dos nossos parceiros. E quando toda vez que a gente se reúne, eu até comentei um tempo atrás, eu queria trazer para esse bate-papo curiosidades que eu tenho, que são da minha vida pessoal em relação a essa história de impressão 3D. Legal. E aí, quando eu penso nisso, é muito legal as parcerias que a gente tem. Eu quero que você também conte um pouquinho para nós, Caio, depois desses 3 pilares que você comentou, da Galanta, a Urbanize e a Casa Z também, para explicar um pouquinho mais para a galera. Perfeito. O que cada um desses braços aí realiza lá dentro do Grupo Galanta. Mas o pessoal normalmente quer saber como que o pessoal cria essas ideias para fazer em 3D. Há um tempo atrás o pessoal me disse o seguinte, não, a gente desenvolve novos polímeros para impressão 3D para construção de filamentos. Aí eu fico pensando o seguinte, quem que vocês chamam para construir esse produto que não existe? Porque se é algo novo, você vai ter que reunir profissionais para criar um filamento novo. Tem como você dizer mais ou menos como é que é o briefing lá, quando vocês têm essa ideia para construir essas coisas? Cara, tem na verdade. Então, na impressão 3D, hoje a gente pensa muito na impressão FDM, né? Que é a de deposição de materiais, que é essa convencional, igual a que a gente fez esse vaso aqui. Então, você vai depositando material, no caso, material termoplástico, né? Esse polímero. E quando se fala em impressão 3D, você pensa muito nisso. Mas hoje você tem impressão de cerâmica, você tem impressão de resina, você tem impressão de alimentos, você tem impressão de uma de recursos, né? E dentro da impressão, você não tem só
pensando nesse tipo de impressão, você não tem só o polímero em si, mas você tem o spray que tem que aderir aquele produto na mesa, dependendo do nicho que você atua. Então, se é um nicho de decoração, você não precisa de um material de alto rigor técnico, né, de muita resistência, nem nada disso. Pode ser um material mais convencional, um material mais... Não tem tanta necessidade de ter uma resistência térmica, uma resistência química. Quando você vai atender uma empresa, você precisa de um material que atenda ali grandes necessidades de engenharia. Então, tudo isso depende. A gente teve um caso para um cliente aqui da X, na verdade, uma indústria de telha termoacústica, que a gente estava desenvolvendo um material para um equipamento deles. Era um material que precisava suportar, passar por um forno a mais de 70 graus, ele precisava de uma resistência mecânica, porque no desmolde da telha os caras batem espátula, batem chave, tudo mais. E aí a gente já trabalhava com o PETG, a gente precisava criar algum aditivo que desse mais resistência para aquele material. E aí a gente contatou alguns fornecedores que pudessem trazer algo diferente para a gente. E aí uma das soluções foi uma adição de material que foi feita no PETG, que é um material que já existe, para criar uma solução final. Então, hoje o caminho mais prático que a gente tem é buscar alguns fornecedores de filamento que já trabalham, já têm familiaridade com esses materiais, né? Mas pensando tanto no cenário da química, você pode trazer isso. Pensando também no cenário da Urbanize, quando você tem materiais de engenharia civil, né? Você vem para esse lado, você, além do químico, você precisa também de um engenheiro de materiais, algo que agregue ali naquela composição, né? Pensando em parte estrutural também. Então você vai precisando de uma série de profissionais que te ajudem ali a chegar no resultado que você precisa. Essa história da Urbanize, eu tenho uma pergunta preparada para o final. Mas ele me conta um negócio. Dá para a gente na química ajudar a galera da Galanta a criar estruturas novas aí? Com toda certeza. Vou até dar uma contextualizada, porque quem está assistindo a gente, quem está ouvindo a gente, deve estar pensando, o que é um polímero? Primeiro a gente precisa entender que o polímero, ele é uma molécula muito grande, ou seja, poli já fala, então são várias moléculas pequenas formando uma molécula muito grande. E para a gente entender muito bem de onde a gente poderia retirar esses materiais, a gente vai se basear na natureza. Eu falo que a natureza é a mãe de tudo, então a gente consegue ter tudo que nós precisamos na natureza. Só para contextualizar um polímero, basicamente para vocês entenderem, não sei se vocês entendem a formação das nossas proteínas dentro do corpo, mas as proteínas são formadas de vários aminoácidos. Então, na nossa alimentação, a gente precisa ingerir esses aminoácidos, que seriam as moléculas menores, que quando elas se ligam, elas formam polímeros, que são as proteínas no nosso caso. E a formação dessas proteínas são aplicadas a funções diferentes dentro do nosso organismo. Por exemplo, o Caio deve ter muita proteína para cabelo, já no meu caso, eu não tenho. Então, a conformação dessa proteína, ela é diferente da proteína que nós temos para formação de muscular, formação dos músculos, dos órgãos e assim por diante. Ou seja, para criar novos materiais, a gente vai imitar a natureza. Isso a gente estava pensando em materiais vivos aqui no ser vivo, mas a gente pode encontrar polímeros também em outras partes da natureza. A gente pode encontrar polímeros vegetais, como a celulose. Ela é um exemplo de um polímero natural. Então, dentro da química, a disciplina que estuda isso, ou a área da química que estuda isso, é a ciência de materiais. Então, os grupos de química e engenharia química, trabalham no desenvolvimento desses novos polímeros, já pensando o que a gente pode agregar para alterar alguma característica. Legal. Assim como o Caio falou, eu tenho um plástico lá, ele é termorrígido, ele é muito firme, e eu gostaria que aquele plástico tivesse uma conformação melhor. Dentro de todos os materiais que a gente conhece na natureza, o que a gente poderia encaixar na formação daquele polímero para dar uma característica diferente. Então, assim são criados os novos materiais, com a ajuda da química, né, da ciência, dos conhecimentos químicos, para a gente desenvolver esses novos filamentos. Quer dizer que a nossa galera que se forma em química tem espaço garantido para trabalhar nessa criação de filamentos novos. Né? Não, total, Hilário. E não é nichado. A impressão 3D é um universo, né?
Então o cara tem campo ali para trabalhar desde uma resina, desde um spray adesivo, de um filamento rígido, e aí é infinito. Alimenta a impressão 3D alimentar, a impressão 3D na construção civil, e aí só evolui. Eu quero aproveitar esse gancho que você deu agora, né? Do universal, que eu lembrei do universo, aquela conversa que a gente já fez sobre como imprimir uma pizza no espaço, ou então imprimir um estrogonofe no espaço. Mas conta para nós, Caião, como é que funciona como funcionam os 3 braços que a Galanta tem hoje? Então, o Grupo Galanta, você comentou dele e da Casa Z e da Urbanize. O que cada um desses braços faz? Legal. Então, a nossa empresa matriz, né, a nossa empresa mãe é a Galanta. Dentro da Galanta, a gente atende desde o consumidor final, mas o nosso core com ela é o B2B, né, o business to business. Então, ali a gente atende as indústrias, ali a gente atende as empresas desde um brinde corporativo até uma solução industrial para um equipamento específico de uma necessidade específica, né? Quando a gente fala de impressão 3D, aí você me pergunta, cara, o que dá para fazer? Cara, dá para fazer muita coisa. E muita coisa é muita coisa. Todo mundo ri disso, cara, e é verdade. Você fala assim, dá para fazer um vaso? Dá. Dá para fazer uma peça para esse microfone? Dá. Dá para fazer uma peça para essa TV? Dá. Dá para pensar em tudo. E isso é tão abrangente que quando você tem uma necessidade, você nunca lembra da impressão. Porque você fica pensando em tanta coisa que é tão trivial. Onde eu encontro pronto. Porque a impressão 3D não é específica. Ela não é específica para fazer uma peça desse microfone, ela não é específica para fazer esse vaso, não é específica para fazer essa caneca. E a gente procura soluções específicas, geralmente, né? Então, a impressão 3D, ela passa um pouquinho por isso. E com a Galanta a gente atende esse tipo de necessidade, né? Então, desde o cara que tem uma competição de crossfit, né? E aí o cara precisa de um troféu, o cara precisa de uma medalha, até o cara que tem uma grande indústria e precisa de um equipamento, de uma peça para um equipamento. Então, na Galanta a gente atende toda essa diversidade em se tratando da impressão 3D específica. A gente também faz o desenvolvimento de equipamentos personalizados, impressora, CNC, a gente fez para alguns clientes um holograma de imagem, né? Então, tem esse tipo de equipamento visual também, a gente gosta de trabalhar. Aí a gente tem a Casa Z. A Casa Z é a nossa marca de decoração, é uma marca 100% autoral e ela é toda feita impressa em 3D. Então lá se encontra vasos, todos os artigos de home decor, né? E todos eles são feitos em um material que ele é chamado PLA. O PLA é um material, é um termoplástico, ele é feito a partir do amido de milho, do amido da cana, do amido da mandioca. Então ele é um material 100% sustentável. E o legal dele é que, quando ele é descartado em um ambiente de alta atividade orgânica, em 6 meses a 2 anos ali ele se degrada totalmente. Então, com essa marca aí, a gente já teve presente no BBB, se eu não me engano, foi de 2020. Você vê, se for pesquisar, aquela casa toda coloridona lá, você vê uns... a gente tem um personagemzinho que é o Bob, que é um humanoidezinho que a plantinha é como se fosse o cabelinho dele. E aí você vê pelas paredes, pelas mesas lá, tem uns bobzinhos que eles eram nossos. Então a Casa Z, todos os nossos produtos eles são 100% autorais. E aí a gente tem a Urbanize, que é a nossa nova empresa, também trabalhando com impressão 3D, que é de construção civil através da impressão. Então aí você imagina você construir toda a estrutura de uma casa aí em pelo menos 24 horas. Construir uma casa inteira em 24 horas. Não, mas eu tenho umas perguntas sobre a Urbanize, que eu sei, como a gente já se conhece em outros momentos, né, em outros eventos, aquela história, eu já vou fazer a pergunta porque eu também não estou aguentando. Vamos lá. Como que foi que surgiu aquela ideia de misturar no concreto aquela cinza, aquele pó, não sei exatamente como é o processo, tá? Do pessoal que transforma o lixo em um determinado pó e você agrega isso no cimento. De onde que pinta uma ideia dessa, cara? Cara, a gente... Então, para contextualizar, né? A empresa que faz isso é a BAL. Então, hoje, todo o lixo da nossa região aqui, são 40 e tantas cidades, 48 cidades, ele é descartado lá em Quatá. Então, estamos falando aí de 300 toneladas por dia que a gente aterra lá.
E aí o CIVAP, né, consórcio daqui da nossa região, em parceria com uma indústria que é a dominante dessa tecnologia, está construindo uma usina aqui na nossa região, que é a BAL. E aí a ideia deles é transformar todo esse lixo em energia. É um processo que não envolve queima, mas que reduz no processo final a uma cinza ali daquilo que resta do lixo, né? Então estamos falando aí, o que é o lixo, né? O que vai nessa cinza? Cara, vai aquele lixo que você joga na tua casa, é a borra de café, é o papel higiênico, é um gato morto, é um pedaço de galho, vai tudo aí. Então esse lixo ele passa por um processo de secagem e moagem ali 3, 4 vezes, depois ele entra num grande reator ali, e aí ele faz essa quebra do lixo. Então a cada 300 toneladas de lixo que entra ali vão sobrar 20 toneladas. São 16 de uma areia, uma sílica que tem ali, que ela é usada no processo, e 4 toneladas da cinza, da escória, né, que eles chamam. E aí, no meio do caminho, a gente acabou encontrando o Leandrão, que é o gerente operacional lá da BAL. Hoje é um grande amigo nosso. E aí, a gente falou, cara, é um material que já vai ser descartado, né? Ele tem a areia, ele tem a sílica na composição. Por que não tentar, né? E é algo que vem dando muito certo. Então, você traz uma pegada ecológica, né, para dentro do processo, você traz uma vertente a mais num sentido ambiental, num sentido sustentável, você resolve uma dor que você deixa de aterrar um lixo que seria descartado no meio ambiente, você traz aquilo e você agrega maior economia financeira na ponta do processo produtivo. Na ponta do processo, né? Então o cara que vai comprar ali, ao invés dele pagar um material que é virgem, que foi tirado da natureza em algum momento, você retorna isso economicamente, financeira e sustentável. Isso é bacana, Hilário. Sua pergunta ela é muito pertinente, porque a gente volta na ciência do material. Pela ONU, a gente está vivendo aí uma década de ciências para o desenvolvimento sustentável. Eu acho que muitas das pessoas aqui já ouviram falar nos 17 objetivos de sustentabilidade da ONU. Ou seja, são 17 objetivos para a gente tentar melhorar a nossa condição de vida para as próximas décadas. E um desses objetivos está focado na utilização ou na reutilização dos materiais que a gente já tem. E a reutilização do que para nós é um lixo, tornando ele um novo material, agregando valor a isso, faz parte de desses objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, a química em si, quanto ciência do material, já estamos aí pelo menos há 15 anos trabalhando efetivamente na busca da reutilização desses resíduos, independente se seja um resíduo agroindustrial, se seja resíduo de construção civil, se é o nosso resíduo gerado em casa. Então, mais uma vez a gente mostra que a química ela está inserida nesse contexto, né? Que a escolha não é por acaso. Então a gente não pensa assim, foi por acaso, eu estou jogando lixo fora, será que ele serve para mim? Pois é. Ele serve porque tudo que nós temos são formados de átomos. Então as características químicas e físicas desses resíduos podem agregar na formação de novos materiais. Entendi. E é muito legal isso que você falou, Ale, pensando aí, puxando um pequeno gancho só, do resíduo de construção civil, né? A gente chama de RCC e RCD, que é o resíduo de construção civil e o resíduo de construção e demolição. Você pensa hoje no cenário do Rio Grande do Sul. Temos ali, vou nem falar de comércio, hospital, nada. Vou falar só de habitação. São 500 mil casas destruídas, total ou parcialmente. Olha a quantidade de entulho que ali foi gerado. Olha a quantidade de problema habitacional que a gente tem ali. Né? É tudo muito grande, é muito devastador, é muito triste. Se você for pegar para reconstruir aquilo ali só com material novo, a gente vai ter um déficit ali de abastecimento no setor da construção civil ali no Rio Grande do Sul. Então, quando a gente vem com uma vertente de desenvolvimento de material a partir do resíduo de construção e demolição, né, você reaproveitar aquilo ali que já foi destruído, reprocessar e trazer isso como uma nova vertente, né, como uma nova modalidade,
isso também tem um valor ambiental, como a Ali estava falando ali. O valor ambiental sustentável. Na verdade, a gente precisa aprender a conviver melhor em sociedade e aproveitar mais aquilo que a gente já construiu, né? O mundo reconheceu muito isso. E aí, dentro desse meio ambiente sustentável, eu vou concentrar um pouquinho a energia nessa história da Urbanize. Eu vou deixar a pizza no espaço para o final. Porque eu fico pensando assim, como é que fica, né? Você falou que dá para construir uma casa em 24 horas. Isso. Então, numa dessas 500 mil casas, eu preciso de... Com uma máquina só, vou demorar um tempão para reconstruir todo esse espaço. Mas em termos de construção, uma casa impressa em 3D, dá para afirmar que ela tem uma resistência maior do que uma alvenaria tradicional? Não só dá para afirmar, como eu falo para você que ele é ainda mais resistente do que uma casa convencional, tá? Então, hoje as casas elas têm as estruturas, né? Elas têm as colunas que são a base da construção ali, né? Elas que sustentam tudo. E as paredes de tijolo são simplesmente, elas não fazem parte da composição estrutural, né, da residência. Quando você fala da impressão 3D, a impressão 3D ela é feita camada por camada. Então pensa que esse cara aqui é um igluzinho ali, né, feito em impressão 3D. Como ele vai fazendo uma camada após a outra, independentemente se tiver paredes, as paredes também são feitas na mesma sequência, tá? Então ela começa de baixo para cima, ela vira um grande bloco de concreto ali, ela vai virar uma grande massa. E ela não é igual aqui, você vai ver que ela tem só uma paredezinha. Quando você fala de uma casa, ela vai fazer a parede externa, ela vai fazer a parede interna e ela vem fazendo uma amarração também de concreto, tá? E dentro dessa amarração a gente pode explorar tanto materiais que tragam uma eficiência termoacústica, né? Você pode incorporar materiais que gerem uma eficiência antifúngica, uma experiência anti-chamas, qualquer coisa que você consiga pensar em aditivos, você consegue agregar nesse tipo de... tanto no material, quanto nesses vãos que são deixados entre as paredes. Então, ela se torna um grande bloco, né? E o que acontece? Como que a gente sabe, né, que ela é mais resistente? Existe hoje no México um vilarejo que ele foi construído numa região de atividade sísmica. E lá eles construíram algumas casas impressas em 3D e algumas casas de alvenaria convencional. E nesse vilarejo foi conduzido um estudo de resistência estrutural dessas casas e aí foi constatado que as casas impressas em 3D elas podem ter até 3 vezes mais resistência do que uma casa comum. Caramba, então dá para construir uma casa em 3D num lugar onde tem terremoto e ela não cai. Ou ela vai cair menos do que as outras, vai demorar mais para cair. Mas estamos falando aí de uma casa que é mais rápida, é mais resistente e mais barata. E isso aí não vai gerar um impacto, não sei como é que é a opinião de vocês em relação a isso, mas na posição do trabalhador, como é que isso aí vai mudar? Vocês já pensaram alguma coisa Essa é uma nisso? pergunta muito legal, ela é muito legal e eu vou te falar por quê. Principalmente o Ale, que faz parte do agro ali, não sei se vocês lembram, aqui na nossa região ela é muito forte nas questões de usinas de açúcar e álcool. Certo. Antigamente, como que era feito o corte de cana? O cara tocava fogo e vinha, facão. Com a proibição das queimadas, você inviabiliza o processo de corte manual. O que aconteceu com esses trabalhadores? Eles sumiram do mapa? Não. Esses trabalhadores hoje eles foram reposicionados em outras posições. Então o cara hoje é um operador de equipamentos de grandes máquinas, o cara foi reposicionado dentro da usina, o cara foi se especializar e foi trabalhar em algum outro emprego, algum outro Ele negócio. se capacitou, né? Então, esse serviço, né, esse operador, ele não vai sumir do mapa. Tanto é que, não sei se vocês mexeram com obra recentemente, mas, cara, é praticamente impossível você achar um pedreiro, né, que queira fazer aquele serviço. É difícil você achar um cara que seja comprometido, um cara que quer se especializar. Ainda mais você pensando na molecada que vem vindo hoje em dia, o cara quer o quê? O cara quer tecnologia, o cara quer ser youtuber, o cara quer ser programador, o cara não quer mais o serviço braçal. E hoje, pensando em construção civil é o setor que mais mata pessoas por acidente de trabalho.
Então, quando você tira o braçal, quando você tira o perigo do ser humano e passa para um equipamento, é claro, você precisa do cara que vai operar o equipamento, você precisa do cara que vai alimentar, o cara que vai transportar aquele equipamento de um lugar para o outro. Então, a gente vai ter operadores, a gente só vai o quê? Tirar o braçal do cara e falar, ó, agora ao invés de ser um pedreiro, você vai ser meu supervisor de obra, você vai ser meu operador de equipamento. E na então verdade, você passa a treinar esse cara para ocupar posições que são mais saudáveis para ele e que são economicamente... E na verdade é só o estrutural, né? Porque se a gente for pensar em toda a parte de acabamento, Perfeito. A gente ainda vai continuar com a mão de obra fazendo o acabamento. Então, na parte estrutural, a gente vai ter um ganho de tempo, então vai ser um trabalho muito mais rápido. Esses profissionais vão se capacitar para entrar no mercado de trabalho, que isso é muito interessante também, porque vai se capacitar para entrar para essa área do desenvolvimento, mas depois toda a parte de acabamento acaba se tornando a mesma mão de obra que nós temos. A gente vai só reposicionar o pessoal. Isso. Me parece isso. E eu também fico pensando que conectando, né, dentro dos cursos que a FEMA oferece, eu consigo ver na química funcionando nesse ambiente, arquitetura e urbanismo, engenharia civil, medicina, fisioterapia, até o direito trabalhando nisso, né? Isso. Porque afinal de contas, toda essa área dessa inovação de ODS e a construção, nesse momento a gente falando sobre construção, tem espaço para todo mundo trabalhar, tem espaço para todo mundo criar coisas novas aí. Não, tem espaço para todo mundo, tem espaço para todo mundo. Até pensando no cara que quer empreender, né? Até estava falando com a Lê um pouco antes, a impressão 3D ela pode atuar em qualquer nicho, né? Então você tem desde o cara que quer atender uma indústria, o cara que quer fazer o troféu, o cara que quer trabalhar com forminha para... Esse é um caso de um casal que a gente conheceu em Curitiba. Então os caras mudaram de vida fazendo forminha e carimbo para bolachinha, para atender confeitaria. Os caras mudaram de vida. Né? Hoje eles têm um e-commerce, eles atendem redes de confeitarias, redes de supermercado, com um nicho de produto. Tem um outro cara, que é um case muito legal que a gente gosta de falar, ele também é de Curitiba, e, cara, um cara que sempre andou na estica, sabe? Cara alinhado. Bonitão, estiloso, não sei o quê, sempre andou carrão, moto legal. O cara sofreu um acidente automobilístico, perdeu uma das pernas, a cabeça do cara foi lá para baixo. A autoestima, ela caiu totalmente. E aí, quando ele começou a usar prótese, ele não se sentia bem usando uma bermuda, ele não se sentia bem saindo de casa com aquilo exposto. E aí, o nicho dele foi desenvolver capas para próteses. E qual que é a diferença? Ele não imitava uma perna normal. Ele fazia algo que trouxesse design, algo que devolvesse para ele a confiança. E teve um case que a gente foi numa feira uma vez e ele emprestou uma dessas capas pra gente. E era uma capa de prótese infantil que era a perninha do Homem de Ferro. Cara, olha o que você ressignifica para uma criança que não tem uma perna, né? Então, você tira da cabeça, não tem uma perna, eu tenho a perna do Homem de Ferro. Eu sou um super-herói. Você tem criancinha falando, pô, eu queria não ter uma perna para ter uma perna daquela ali, sabe? Ressignifica as coisas, né? Você ressignifica. E o que isso te permite? Empreender dentro do seu nicho, porque a dor que você tem é diferente da dor do Alê, é diferente da minha dor. Então, quando você tem liberdade para atuar dentro daquele nicho, daquela dor que você vive, isso é muito bacana. E aí, até além desses cursos, um cara que está fazendo administração, um cara que está fazendo ciências contábeis aqui na FEMA, você consegue envolver essas pessoas dentro de um cenário da impressão 3D também. As aplicações a gente consegue englobar ela dentro de todos os cursos. Se a gente for pensar hoje, Não, total. Já tem impressões biológicas usadas na medicina, usadas na fisioterapia, na enfermagem, voltada para a química, a gente já falou desde o desenvolvimento até para materiais para dentro do laboratório, assim como nós já fomos clientes lá do pessoal da Galanta, então a gente desenvolveu materiais que a gente precisava para dentro da empresa. Os cursos que nós temos de TI hoje estão completamente ligados com o desenvolvimento das impressoras, de como isso vai trabalhar, né? Como funciona. Então eu só consigo ver a impressão 3D como algo que engloba tudo que nós temos. A impressão 3D hoje no Brasil, infelizmente, ela é bem subdesenvolvida ainda, no sentido de o pessoal não conhece,
ainda é um bicho-papão, sabe? É um bicho de 7 cabeças. Ninguém sabe muito bem como funciona, já ouvi falar. Tem gente que você fala assim, eu mexo com impressão 3D. Aqueles caras que imprime banner, essas coisas. É um pouquinho diferente disso aí, né? Então, a impressão 3D, ela tem ela é meio mitológica ainda no nosso meio. Mas quando você para estudar um pouquinho mais, cara, pensando no campo de medicina, não só na bioimpressão, né, nessa parte de órgãos, essas coisas que o pessoal vem desenvolvendo lá fora do país, mas você pensa assim, você tem um problema cardíaco, precisa de uma operação, mas é um local que o médico ele precisa fazer uma avaliação. Hoje, com um exame de imagem, você consegue extrair um arquivo tridimensional daquilo ali, o médico imprime um modelo do seu coração com aquela patologia e ele consegue estudar qual é a melhor forma de fazer a operação em você para te causar o menor nível de prejuízo possível. Isso hoje pode ser feito através da impressão 3D, que não é feita de mais nenhuma técnica, né? Uma técnica que vem complementar outras técnicas. Exatamente. Também. E essa atuação na área de saúde, só dando um spoiler para quem ainda não conhece aqui algumas coisas da FEMA, que eu renovo o convite para o pessoal vir aqui para conhecer, né? A FEMA já trabalhou com vocês na Galanta naquela construção de uma prótese lá para recuperar lesões que o pessoal usa na fisioterapia, não foi? Isso na perna, isso foi um trabalho bem legal, Hilário, que a gente veio desenvolvendo com o pessoal da fisioterapia. Foi um paciente deles, do pessoal de estágio, e ele teve um AVC, e aí ele ficou o braço em movimento flexor e a perna em movimento extensor, então ele ficava com o pé esticadão lá para baixo. E o que acontece? Quando você tem um AVC, você perde a plasticidade neural, né? O seu corpo deixa de entender que aquele movimento existe. E aí, esse paciente, eles tinham que ficar fazendo, de pouco em pouco tempo, pequenas órteses de gesso, esticando com elástico e puxando para o corpo ir entendendo que aquele movimento existia. E aí o que a gente veio trabalhando para desenvolver foi como se fosse uma bota ortopédica, mas que tivesse um esquema de regulagem de pressão na articulação. E aí para você ir permitindo que a própria família fizesse esse cuidado, sem precisar daqueles elásticos, sem precisar daquela bota de gesso sendo feita quase cotidianamente ali para atender esse paciente. Então você otimiza, né, tanto o trabalho do operador de saúde ali, o da família, o conforto do cliente, do paciente no caso. A higiene. Se você for a higiene, se você for parar para pensar, esse foi um trabalho personalizado para ele. Então o que a gente pediu para o pessoal do estágio? Traz para a gente, faz o molde da perna dele, com o gesso, né? Corta aqui e traz pra gente. Então o que a gente fez? A gente escaneou a parte interna do gesso e fez a parte interna da órtese com as medidas dele ali. Então para a panturrilha dele encaixar, para a sola do pé dele encaixar, para ele ter um maior conforto enquanto ele usa aquele material. Não, esse resultado desse projeto eu cheguei a manusear, né? Algumas etapas aquele sistema articulado com os encaixes que parafusar. E aquela era uma característica inovadora para o projeto naquela oportunidade, né? Sim. Então, além da inovação, que é a nossa ideia de pensar muito isso, você gerou conforto para o paciente. Aí não sei, mas eu preciso perguntar depois para a galera como é que está, né, a evolução desse quadro hoje envolvendo essa pessoa. Porque seria legal um dia, eventualmente, até trocar uma ideia com ele, batendo um papo e tal. Né, seria bacana. Porque, querendo ou não, os alunos da FEMA estão envolvidos em uma série de situações lá com a Galanta. Eu fico dando esses spoilers aqui, porque a Galanta abre oportunidade para a gente levar o pessoal para fazer curso, para aprender. E nós temos aí um outro projeto grande, né, para se desencadear nas próximas semanas aí, em relação ao momento que a gente registra, né, esse podcast, mas isso aí vai ficar para um outro momento. Mas só para dizer que temos aí muita gente trabalhando nisso tudo. Eu só queria partir agora para como é que vocês dois, que são da área de impressão e mexem com alimentos, como é que imprime uma pizza no espaço? É isso que eu quero saber. Porque eu resolvi que eu vou ligar para o Elon Musk ou conversar com ele pessoalmente e perguntar se ele tem interesse nessa tecnologia de vocês aí. Isso é muito legal, Hilário, porque ele tem. Essa é a questão. Então não adianta ligar para ele mais. Não adianta. Perdemos o negócio. Então o que acontece? A gente teve a oportunidade de conhecer um rapaz, ele é brasileiro, mas ele trabalha lá, em Boca Chica. E o nome dele é Henrique.
Então ele é uma das pessoas que participou da construção do start ali da Starlink. E aí nessa conversa a gente, cara, como é que é trabalhar na SpaceX? O que vocês enxergam de oportunidade ali dentro daquele ambiente, né? Porque aquilo ali, para quem trabalha com tecnologia, aquele ali é o ápice hoje, né? Tudo se fala de SpaceX, então o cara tá revolucionando alguns setores que antes eram inimagináveis. E aí ele comentou com a gente sobre um hackathon que ia rolar. Então, para quem acompanha, a NASA junto com a SpaceX está coordenando as missões Artemis. Então agora eles estão indo para Artemis 2 e em 2026 vai ter a Artemis 3. Então nessa Artemis 2 são 4 astronautas que eles vão sair do planeta, vão dar a volta na Lua e vão voltar. Na 2 não vai ter pouso e na 3 vai ter pouso. Qual que é a dificuldade desses caras? Aliás, por que eles estão fazendo isso? O interesse deles é criar uma base lunar, porque da Lua vai para Marte. Facilitar o trampo. Essa é a ideia dos caras. Fácil. Fácil. Então, pensando em Marte, qual é a dificuldade? Alimentar o astronauta. Por quê? Porque a comida do astronauta ela é bem ruim. Ela é bem ruim. Não tem textura, não tem muito sabor. O astronauta, quando ele está lá em cima, ele perde 85% mais ou menos de olfato e paladar. Então, cara, você imagina, você tem que se alimentar, a comida é ruim, a comida é feia, você já não sente gosto, o cara pula a refeição. Aí quando o cara pula a refeição, ele perde capacidade cognitiva, ele perde capacidade operacional. Então ele não só deixa precário o serviço braçal que ele tem que fazer, como o serviço de pesquisa que ele tem que executar. Então algumas missões elas acabam não tendo o resultado esperado por falta de capacidade cognitiva dos astronautas pela má alimentação. E aí tem alguns detalhes mais técnicos que o alimento não pode causar no astronauta, que não pode gerar nenhum tipo de gás. Você se ingere, o cara não pode ter a vontade de arrotar, por exemplo. Porque como a comida está flutuando no estômago, se ele arrotar, ele vomita. Caraca, tá vendo? Você não pode gerar nenhum tipo de migalha, então a ideia é que você tenha um alimento crocante. Você não pode gerar migalha, porque se gerar migalha, aquela migalha fica flutuando, pode comprometer um equipamento. Comprometer um equipamento, Então, tem uma série de coisas que você precisa prestar atenção. E aí a gente começou a se envolver para entrar nesse hackathon. A gente começou a estudar o desenvolvimento de um equipamento. Então, se eu for pensar numa impressora, legal, você imprimir na gravidade zero, você tá lá, você fala, cara, eu faço parte de uma missão espacial, eu tô lá dentro de um foguete. Você pensar o foguete que tá indo para lá, ele tem 120 metros de altura. É mais do que o quarteirão da tua casa, pra você pensar assim, né? Então, tem toda uma vontade de estar lá, né? Só que tem algumas dificuldades, né? Como um foguete saindo daqui, ele vai a pelo menos 30 mil quilômetros por hora para sair da Terra. A vibração que isso gera, você precisa de uma robustez mecânica muito forte. Tudo que é eletrônico para entrar na SpaceX é desenvolvido por eles. Porque os caras sofrem ataque cibernético o tempo inteiro. Então hoje eles estão com, sei lá, deve estar com uns 4 mil satélites aí em volta da Terra. E China, Rússia e todo mundo querendo derrubar no sentido de tirar do ar, né? Essa quantidade de tecnologia que eles têm. Então tudo é desenvolvido por eles. Então a sua robustez eletrônica tem que ser muito alta também. E aí isso vai gerando... Aí tem a parte de desenvolvimento de alimento, né? Que também não é algo fácil. Você pensar em Marte, tem pouca água. Então você levar água para lá, hoje a galera fala muito em hidroponia, né? Você criar os alimentos, os vegetais plantados em água e tudo mais. Só que você ficar levando água para ficar plantando. Então a gente estava pensando em talvez trabalhar alguma coisa que fosse uma raiz que você consegue tirar o amido, né? Principalmente de uma batata, de uma mandioca. Então é uma base alimentar já. E aí você trabalha no subsolo, então você tem uma tendência menor de estar exposto à radiação. E aí você tem um monte de coisinha que você pode ir puxando para trabalhar no O que você pensou ali de bacana em relação a como é que a gente coloca os alunos da química para a gente construir aí
alguma coisa para ajudar o Caião e a SpaceX a levar comida para Marte. Caraca! Porque com isso a galera vai querer vir aqui para conhecer mais o que vocês estão fazendo, o que dá para nós fazer lá. Pense em alguma coisa aí, vamos resolver já esse problema dos caras. É facinho, né? Facinho. A cabeça, ela fica pilhada. Eu falei, quando a gente chegou, a gente tava conversando ali nos bastidores, eu já fico pensando num monte de ideia. Só que dentro da química, eu brinco muito que eu falo que tudo é tentativa e erro. Então, primeiro a gente tem que entender a composição química, a gente tem que entender quais são os problemas que a gente tem que solucionar, e dentro dos problemas que a gente tem que solucionar, entender o que a gente vai desenvolver. E aí, nesse desenvolvimento, são tentativas e erros. Para a gente chegar na hipótese correta, ou na verdade, no resultado final de um produto, às vezes a gente vai tentar 50, 60 vezes aí para conseguir uma formulação. Mas tudo isso vem da base teórica da química. Então, o interessante é que os nossos alunos aqui têm uma base sólida da química e que a gente tenha discussões como essas para começar a fomentar essas ideias. Porque toda vez que a gente fala assim, dá para fazer uma pizza lá no espaço? Dá, mas quais são os problemas que a gente vai enfrentar para produzir isso aí lá? Quais são os componentes dos alimentos que a gente vai precisar utilizar na formação dessa massa para a gente não trazer nenhum problema para os astronautas? Então, eu acredito que a criatividade e a curiosidade dos alunos é um combustível que a gente precisa, junto com o conhecimento teórico da química, para a gente desenvolver projetos aqui dentro. Só para terminar o nosso papo e falar como nós nos conhecemos, a química eu acho que foi um dos primeiros cursos a fazer um projeto com a Galanta. Eles tinham um problema que eles compravam uma matéria-prima, que é um spray que fixa a peça para fazer essa impressão 3D, porque essa peça ela não pode se movimentar enquanto ela está sendo impressa, porque senão ela acaba ficando torta. E aí nós desenvolvemos aqui esse spray fixador para a Galanta usar lá nos equipamentos. Então é um projeto que a gente teve que dar uma pausa aí agora, por conta de parte jurídica e tudo mais, de como produzir isso dentro da instituição. Mas fomos eu, mais outros 4 professores do curso de Química, trabalhando junto com os alunos, que desenvolvemos esse produto. E aí a gente criou essa amizade aqui, como eu posso falar, essa união junto com a Galanta. Acho que essa parceria está consolidada, né, em termos históricos e tudo mais. Tá. Mas eu queria aproveitar esse momento final aqui do nosso encerramento para agradecer a presença de vocês, Ale, Caio, obrigado por terem aqui comprado essa ideia de participar do nosso primeiro episódio dessa série do podcast Inova Fema, né? Queria que vocês deixassem a mensagem final de vocês. Não esqueça de dizer como que o pessoal encontra vocês aí nas redes sociais para bater um papo, tirar alguma dúvida, lançar aí alguma conexão com vocês, porque agora a gente já encontrou muito espaço, né? Como que é que os novos interessados podem se conectar com a Química da Fema, podem se conectar com a Galanta. Deixem essa mensagem final de vocês. Caião, vamos lá, começa contigo. Vamos lá então. Bom, para entrar em contato com a gente, então, para falar sobre qualquer coisa, tirar dúvidas, se quiser ir conhecer lá a Galanta, ou para saber os projetos que a gente tem aí em conjunto com a Fema, vocês podem nos procurar nas redes sociais. Então tem @galantatecnologia no Instagram, @casaz.com.br, se quiser conhecer um pouquinho mais sobre como funciona, né, os artigos de home decor. E na parte de construção civil, se eu não me engano, é o @urbanize.3D. Mas se você pesquisar no Urbanize lá, você escreve Urbanize, Z mudo no final, você já com certeza vai encontrar a nossa plataforma lá. E como mensagem, Hilário, cara, prestar atenção em tudo que está acontecendo ao seu redor. Principalmente esse pessoal que está vindo, tanto que está vindo para a Fema, quanto que já está na Fema, né, que está indo para o mercado de trabalho. Acho que esse é o ponto mais importante. Eu sou joia da Fema, né? Eu sou formado em Direito aqui, não tem nada a ver, né, com a minha área de atuação, mas você tem que estar antenado. Você tem que entender se você gosta de empreender ou se você quer trabalhar para alguém, para alguma indústria, esse perfil de pessoa, né? E você entender o que você gosta de fazer, o que você quer fazer, o que te faz feliz e o que vai dar certo, né? Não adianta nada você querer, eu sou feliz fazendo X, aquilo não tem um futuro, não um futuro financeiro para a pessoa, mas é uma ideia que não se desenvolve, né? É uma ideia ultrapassada. Então, tá sempre atento ao que está acontecendo ao seu redor para você conseguir criar uma trajetória. Bom demais.
E Zé, o que você imagina? Como é que a gente convida a galera para vir conhecer aqui a FEMA, vir visitar a gente? O que você pensa nisso? Você falando de perfil, se alguém quiser me procurar no perfil das redes sociais, estou lá como Ale Mazzali, mas eu prefiro que vocês venham até a FEMA, venham conhecer os laboratórios da FEMA, toda a estrutura que nós temos aqui na FEMA, no curso de Química da FEMA principalmente, para os alunos ou o pessoal mesmo da comunidade entender o que é um pouco do curso de Química. Nós temos um diferencial muito grande aqui no curso de Química da FEMA, diferencial das outras instituições, é que nós temos o curso de bacharel em Química Industrial e licenciatura no mesmo curso. Então o aluno ele cursa os 4 anos da graduação e ele sai com os 2 diplomas. Então ele sai com a habilitação para ele trabalhar em laboratório, trabalhar em indústria, que é a parte do bacharel, mas também com a habilitação do profissional da educação. Então ele vai difundir conhecimento aí no ensino médio, no ensino técnico, posteriormente no ensino superior. Então eu convido todo o pessoal para vir conhecer a FEMA, conhecer nossos laboratórios, nossa estrutura e entender que a FEMA não é só um curso, não é só um bloco, que a gente está interligado com todas as áreas e todos os setores da instituição. Quando a gente fala do Hub, a gente tem aqui ciência, a gente tem tecnologia, a gente tem inovação e tudo isso está dentro de todos os cursos. Eu acho que essas parcerias que nós fazemos, eu acho que isso vale muito para trazer o pessoal para conhecer o nosso trabalho aqui. Então eu convido a todos para vir me conhecer, conhecer a FEMA, os nossos outros professores e os alunos do nosso curso. Bacana demais. Eduardo, isso é muito legal que ele falou. Eu queria extrapolar isso não só para os alunos, mas para os empresários da nossa região, pelo menos. Porque a nossa indústria, a nossa empresa, ela fez muito sentido, a gente conseguiu criar muita coisa por essa relação academia-empresa. Né? E a gente gosta muito disso, a gente busca estar sempre presente dentro das universidades, não pela troca, mas pelo que a gente consegue oferecer para a molecada que está aprendendo, sabe? Para quem está querendo aprender. Então eu gostaria de deixar o convite para você que tem uma empresa, para você que tem uma indústria, de buscar a FEMA, buscar as universidades de maneira geral, escolas de ensino médio, como você pode agregar isso na vida desse cara que está entrando no mercado de trabalho também, porque eu acho que isso é uma coisa que enriquece não só, né, a pessoa que tá buscando se profissionalizar, mas isso enriquece a sociedade de maneira geral. Com toda certeza. Depois dessa despedida aí, completíssima, né? O que sobra para mim? Na verdade, é convidar a galera, para quem gostou do nosso conteúdo, vir aqui no nosso canal do YouTube, acompanhou a gente pelo Spotify, no nosso canal do FEMAcast, para curtir, deixar aí a sua mensagem necessária e acompanhar a FEMA também nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, procurando lá por FEMA Assis. É o espaço mais justo para encontrar todas as estruturas da FEMA. Reforço o convite, né, para conhecer as nossas instalações para quem for de Assis ou estiver passando por aqui. E nos vemos, é claro, no nosso próximo episódio do Inova FEMA. Um abraço para todo mundo. Valeu, galera. Obrigado.